nosso trabalho é sobre o olho humano, uma importante ferramenta óptica que nos auxilia, nos possibilita enxergar o planeta, o mundo. Ele é composto por algumas organelas e vamos ver quais são essas. O primeiro elemento é a córnea, que é a primeira camada que entra em contato com a luz e por isso ela também serve de proteção contra poeira e outros agentes infecciosos. A mesma também é uma lente convergente, o que significa que os raios da luz paralelos, ao chegarem nela, vão se convergir em um único ponto, chamado foco. Eles vão se unir e se encontrar aqui na retina. A mais para dentro tem a íris, que é a parte colorida dos olhos, que pode ser azul, preto, castanho, tudo depende da melanina. E a pupila, que é a abertura provocada por ela. As duas juntas, elas vão regular a quantidade de luz que entra nos olhos. Então, por exemplo, no ambiente mais escuro, a pupila vai se dilatar, expandir. Isso porque ela precisa que mais luz entre para enxergar melhor. Enquanto que no ambiente mais claro, isso não vai ser preciso. Então, quando você está no seu quarto, está bem escuro, aquele breu, a pupila vai ficar dilatada. Daí, quando sua mãe chega, acende a luz rapidamente, de uma forma brusca, vem aquele clarão, porque a pupila estava toda expandida e daí chega uma luz que não precisava e gera aquele incômodo, gera aquele desconforto. Aqui tem o cristalino, que é outra lente convergente, só que variável, o que significa que ela pode mudar, alterar o seu nível de convergência para uma maior ou menor convergência. Então, quando um objeto que precisa ser focalizado, enxergado, está mais perto, o cristalino ele vai ser pressionado pelos músculos ciliares, também chamados de músculos lisos. Isso vai tornar ele mais abaulado, mais inchado. Enquanto que se for um objeto que precisa ser focalizado está mais ao longe, um cristalino ele não vai ser pressionado pelos músculos e vai ficar ali mais relaxado. Por isso que vistas, paisagens naturais nos acalmam as vistas, porque elas estão mais ao longe e o cristalino está relaxado. Enquanto que um celular, por exemplo, que está relativamente perto do seu rosto, do seu olho, vai gerar um incômodo e a longo prazo pode desgastar a sua visão. Outra importante ferramenta aqui, que está no globo ocular, é a retina, que é composta pelas células, do bastoneto e os cones. Os cones, eles servem para identificar a luz. Então, existem 3 tipos, identificadores do vermelho, do azul e do verde, as chamadas cores primárias. Os bastonetes, eles são uma escala de cinza. Através dessa combinação, você consegue diferir, por exemplo, de um cinza mais claro, de um preto, de um branco, de um vermelho mais escuro, de um vermelho mais claro, que seria o rosa. Daí, volta pra cá. Para ser observado, uma imagem real, ela vai passar pelo conjunto córnea cristalino e ela vai se convergir em um único ponto exatamente em cima da retina. E essa imagem real, ela vai ser convergida de forma inversa. Bom, como está exemplificado aqui na imagem. E tem que estar exatamente em cima da retina. E essa imagem, através do nervo óptico, vai ser mandada para o cérebro, que irá desinverter e possibilitar que a sua visão seja normal, que você não veja tudo de cabeça para baixo. Caso haja algum problema no conjunto ou na hora de desinverter, ou se a retina for descolada, isso vai comprometer todo o funcionamento do olho e, posteriormente, e obviamente, da visão do indivíduo. Um desses problemas seria a presbiopia, ou como conhecida popularmente, a visão cansada, que é observada em pessoas com 40 anos ou mais. Essa perda é gradativa e não tem como você mudar ela. Então, ela ocorre pela perda da elasticidade do cristalino, que se ajusta conforme você tem que olhar ou para perto ou para longe. Então, conforme você vai envelhecendo, você perde essa elasticidade do cristalino. E como a Ana mencionou, o cristalino, quando temos que olhar para objetos que são perto, força mais. Então, sem a elasticidade, ele não consegue se forçar e se modificar o suficiente para que você consiga ver os objetos que estão perto. Desse jeito, você não consegue focar nesses objetos. Existe como você mudar isso, através de cirurgias. Então,
Então, através da cirurgia, você troca o cristalino, coloca uma lente que é dobrável e flexível. Então, aqui na imagem, vocês podem ver que quando você tem presbiopia, a luz ela bate atrás da retina. Pode trocar. Então, na miopia, diferente da presbiopia, você tem dificuldade em enxergar objetos que estão longe de você. Isso acontece porque as pessoas que são míopes, elas têm um globo ocular mais longo e uma córnea mais curvada. Então, essas coisas fazem com que a luz bata de um jeito diferente no seu olho, fazendo com que ela bata num ponto antes da retina. Desse modo, a imagem não passa de maneira correta e vai para o cérebro de maneira errada e desfocada. A gente usa uma lente divergente com os óculos para poder corrigir essa visão. Ou, se você não quer usar óculos, você pode também fazer a cirurgia que vai corrigir o seu glóbulo ocular e a córnea, tornando ela no formato correto para você enxergar essa imagem e bater diretamente na retina. Outra condição... Deixa eu passar. A gente corta. Outra condição que pode ser... Outro problema que pode se ter na visão é a hipermetropia, que é a condição oposta da miopia. Nela, a pessoa hipermétrope, ela tem dificuldade para enxergar os objetos que estão perto e facilidade para enxergar os que estão longe. Isso ocorre porque o seu globo ocular ele é menor do que o comum e também a córnea ela é mais plana. Por esse motivo, quando a luz ela entra no seu olho, ela entra de maneira incorreta e a imagem vai ser formada atrás da retina e não sobre ela. Isso vai causar um erro de focalização. Em crianças, esse problema ele é muito comum, porque os olhos das crianças são menores do que os de adultos. Porém, isso não vai ser um grande problema, uma vez que as crianças elas possuem um grau de focalização maior, então o olho vai se adaptar com a hipermetropia e, na maioria dos casos, não vai ser necessário o uso de óculos. Os principais sintomas da hipermetropia são a vista embaçada e cansada, dores de cabeça, olhos vermelhos lacrimejantes, além da sensação de olhos pesados. Para tratar a hipermetropia, é possível utilizar óculos ou lentes de contato com lentes côncavas, que vão ajustar a imagem na retina, ou ainda realizar uma cirurgia refrativa a laser para modificar o formato da córnea. Um outro problema é o daltonismo. O daltonismo ele apresenta a dificuldade da percepção e distinção das cores. Ele pode ser causado por um fator genético e hereditário no cromossomo X ou por traumas nos órgãos da visão, descolamento da retina, tumores cerebrais ou lesões neurológicas. Porém, esses casos são bastante raros. Os mais comuns mesmo são os genéticos. Como a Ana mencionou no início, os cones são os responsáveis pela percepção das cores. Então, quando há o daltonismo é porque um desses cones está ausente ou apresenta uma alteração. Como nós temos 3 tipos de cones, também temos 3 tipos de daltonismo. O primeiro é a protanopia, que está relacionada à dificuldade de observar a cor vermelha e as ondas longas. O segundo é a deuteranopia, que está relacionado às cores verdes e às ondas médias. E por último, a tritanopia, que são das cores azuis e também as ondas curtas. Um outro, que eu não coloquei aqui, mas também existe, porque ele é muito raro, é onde a pessoa ela tem dificuldade para enxergar todas as cores, então a sua visão ela é preta e branca. Infelizmente, nós não temos uma cura ou um tratamento ainda para o daltonismo, então a única coisa que podemos fazer é utilizar lentes de óculos com filtros de cor para corrigi-lo. E caso o daltonismo tenha sido causado por fatores externos e não genéticos, ele vai se estabilizar e reduzir ao longo da vida.
O astigmatismo é outra condição que se refere a alguma disfunção no sistema ocular. Bom, o astigmatismo, ele se refere em si da deformação da córnea. Então, a córnea, como eu havia dito antes, é a primeira camada em lente convergente. Ela também pode ser chamada de borda fina, uma vez que o seu meio é mais espesso e as extremidades são mais finas, são mais rarefeitas. Isso porque é exatamente criada para que quando a luz bata, haja um ponto. Só que com a deformação da córnea, onde ela não é perfeitamente modelada, perfeitamente esférica, isso aqui vai ficar íngreme, vai ter vários pontos em que a luz vai entrar e focalizar, não em apenas um, mas diferentes, o que vai deixar a imagem desfocada, embaçada. Então o astigmata, ele vai ter a sua visão comprometida tanto a curta como a longa distância, vai ter sua visão comprometida de um modo geral. O astigmatismo ele também pode ser temporário, uma vez que o indivíduo fique movimentando, mexendo, coçando os seus olhos diariamente, porque esses movimentos vão gerar regularidades superficiais na córnea, que podem ser superadas ali em pouco tempo. Mas se for muito frequente, eventualmente irá se tornar uma condição permanente. Para serem corrigidos, são utilizadas lentes cilíndricas, que são as mais difíceis e mais complexas de serem criadas. Obrigada pela atenção.